Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Joy Tennyson Velo sobre o livro Teoria Crítica do Juízo de Imputabilidade Criminal a partir da história do encontro entre o saber jurídico e o saber psiquiátrico. Joy Tennyson é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Criminologia Crítica pela Universidade de Pádua, professor de Direito Penal e de Criminologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também é procurador do Estado do Paraná e advogado criminal em Curitiba. Olá, Joy. Seja bem-vindo ao Quarta Capa. Obrigado por ter aceito o convite. Satisfação. Então, uma pergunta que a gente gosta de fazer é como tudo começou, né? No teu caso, como você é criminalista e também docente, esse interesse da pesquisa veio por que fonte, né? A história, na verdade, é longa. Né? Longa. Eu vou fazer uma síntese, porque, na verdade, vem desde 1990, mais ou menos, quando eu, por iniciativa própria mesmo, decidi estudar psicologia analítica, né? As orientações de Carl Jung a respeito do inconsciente. E ali eu comecei a aprender um pouco a ter um juízo mais crítico sobre o que seria a psiquiatria ortodoxa, a psiquiatria biológica, a psiquiatria... Mas isso motivado pela tua formação em Direito? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu comecei a fazer alguns cursos de especialização na área de psicologia analítica e participar de alguns encontros de grupos de estudos e acabei me encontrando nesse ambiente de psicologia analítica e, de certa forma, mais crítico em relação ao saber psiquiátrico, como depois eu comecei a construir essa ideia de saber psiquiátrico. Né? Então, começou lá atrás e eu, quando decidi fazer o doutorado, aliás, depois que eu terminei o mestrado na Federal, a minha ideia era não fazer doutorado, eu não queria mais me envolver com uma pesquisa mais a fundo. Eu estava quase que inclinado mesmo e decidido a seguir o campo da psicologia. Né? Tá. Até, de certa forma, planejando, embora sem muita, digamos assim, convicção, mas tentando de algum modo de escapar da área jurídica e entrar na área da psicologia. E profissionalmente fica difícil fazer isso. Depois que você já está numa profissão e envolvido nisso, fica difícil. De modo que eu então decidi fazer o doutorado, vou usar a psicologia analítica para fazer o doutorado. Certo. Fazer uma adaptação. Fazer uma adaptação. E até fiz um trabalho, um livro também, sobre psicologia analítica e criminologia, mas que eu iria usar como tese na Universidade Federal. Certo. E que não foi possível. Não foi possível por uma razão burocrática, digamos assim. Eu acabei fazendo esse livro, participando de um concurso de monografias em São Paulo, ganhei o primeiro prêmio com essa obra, e de modo que ela ficou impedida de ser tese na Universidade Federal, porque ela já perdeu a originalidade, perdeu a... Tem isso na tese, não dá para ser... Tese. Então, já que não podia usar a psicologia analítica, então vou fazer algo sobre psiquiatria, né? Vou tentar aprofundar um discurso a respeito do saber psiquiátrico. E aí surgiu a tese na Federal com essa... que acabou resultando nesse livro. Mas a tua relação com a atuação criminalista, ela já acontecia também? Sim, já acontecia porque eu sou advogado criminal há mais de 30 anos. Né? Tá. E o que acontece é assim, algo interessante. Quando você dedica-se a um certo tema, não sei qual é a força que atua aí, mas os clientes que você tem acabam sendo envolvidos com esse tema. As pessoas que te procuram têm algum problema envolvendo isto. E eu tive alguns clientes que foram envolvidos em problemas relacionados a doenças mentais e crimes. E isso já também me incentivou a explorar mais esse lado. Então, um pouco da iniciativa acadêmica, um pouco da iniciativa profissional, e as coisas foram assim se conjugando. Né? E há uma questão que também é interessante, que esclarece um pouco essa questão da edição de livro universitário. A adaptação do livro para a tese, da tese para o livro, desculpe, foi tranquila assim, ou o texto já saiu meio pronto? Nesse livro foi uma adaptação muito simples, não foi uma grande adaptação. Foi quase
praticamente a tese que está aqui. Ele já estava praticamente pronto, a tese? Estava praticamente pronto. Aí eu fiz alguns ajustes para dar em forma de livro, mas o conteúdo assim não foi suprimido nada, nem acrescentado até alguma coisa no livro, porque o livro foi publicado alguns anos depois da tese. Então, quanto tempo mais ou menos, Júnior? A tese foi defendida em 2001, e de 2001 até 2013, quando foi editado o livro, ele foi sendo acrescentado algumas coisinhas, revisto alguns pontos. Os subtítulos foram inseridos, não havia os subtítulos dos temas, né? E também em 2008 estive na Itália fazendo uma pesquisa para este livro mesmo. Eu queria saber como é que a problemática era tratada diante da jurisprudência na Itália. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Então eu estive lá durante um mês e trouxe alguns dados que foram inseridos no livro que não havia na tese. Ah, tá. Então, a tese, o livro acaba tendo um adendo... Teve esse adendo desenvolvido em 2008. Joey, lendo o livro, a gente vê que não senti exatamente uma tensão, embora, é claro que ela deve existir, mas senti como é delicada e talvez complicada essa relação, né, do meio jurídico com a questão da psiquiatria, né? Qual que é o papel que cada um desenvolve aí na atribuição da imputabilidade criminal, né? Você fala que, na introdução, se não me engano, que o teu desejo é um pouco aperfeiçoar a compreensão e entendimento dessa relação, né? A ideia que eu tenho é que o saber jurídico, o saber psiquiátrico, o jurista e o psiquiatra, eles acabam tendo uma divisão de competências diante de uma situação quando a pessoa que comete algo definido como crime apresenta sinais de ser doente mental, né? Apresenta sinais de, digamos, anormalidade. Porque nessa situação, o jurista, o penalista, ele já historicamente, ele tem baseado todo o seu modo de decidir a partir de um postulado, que o sujeito que comete um crime, ele é passível de receber uma pena, desde que tenha atuado com certa liberdade, né? De conhecimento, uma liberdade de livre-arbítrio, compreender o que fazia, se autodeterminar de acordo com aquilo que ele já sabia. Então ele tem pressuposto esta situação. Muito bem. Quando ele apresenta sinais de que não está gozando desta liberdade, ainda que não absoluta, mas uma liberdade mínima necessária para que ele seja responsável, o jurista entra num certo impasse. Como é que eu vou julgar esse sujeito se eu não tenho uma sentença, segurança, né? Vou dizer que ele é culpado, vou dizer que ele é pouco culpado, ou não é culpado. E nessa ocasião ele precisa chamar um outro saber para auxiliar, que é o saber psiquiátrico, né? Que seria aquele saber especialista em anormalidades mentais, digamos assim, né? E o que acontece na prática é que o jurista praticamente abre mão do trabalho de ponderar a liberdade do sujeito. Nessa situação específica de suspeita de anormalidade patológica, né? Ele abre mão de analisar a liberdade e deixa todo o trabalho para o psiquiatra. E dizer para ele duas coisas, basicamente. Se o sujeito é doente, se ele praticou aquele ato definido como crime por causa da doença. Ou seja, o psiquiatra fica convocado também a falar sobre a liberdade do sujeito. Na prática, Joey, a decisão no âmbito jurídico, ela é meio solitária, assim, silenciosa, diante do parecer, assim, perguntando como leigo mesmo, né? Quer dizer... De regra, o juiz decide solitariamente. Solitariamente. É claro que ele pode ter um laudo diante dele que vai lhe trazer algumas considerações, alguns subsídios, né? Mas ele lá, na sua solidão do seu gabinete, ele vai resolver se vai se acatará aquele laudo, se entende que ele é crível. A distância do personagem. Raramente ele convocará o psiquiatra para poder falar também, né? Mas não é impossível que isso aconteça, que o psiquiatra venha dizer algo. Mas o problema maior que eu acho é o seguinte: o psiquiatra, ele
é um cientista, né? Mas na medida em que o jurista exige dele respostas precisas, objetivas, sobre uma situação relacionada à liberdade, eu tenho a impressão que ele fica inclinado a ter que dar uma resposta. E, na verdade... Se sente pressionado a tal, né? Não tem muito como. Ele tem que fazer um laudo. E o que acontece é que, na prática, hoje, são muitos laudos e as oportunidades que o psiquiatra tem para avaliar um sujeito que está nessa situação de suspeita de doença é uma oportunidade que não tem um tempo, digamos assim, suficiente para que ele pudesse fazer uma interpretação, uma avaliação perfeita, né? O cotidiano da prática do psiquiatra forense é fazer vários laudos por dia, é ter que dar respostas objetivas. Às vezes não tem tantos subsídios como haveria de ter para fazer a sua convicção. Enfim, ele tem que dar uma resposta para o jurista, né? E aí, na minha experiência profissional, eu tenho notado que essas respostas elas não são convincentes. Elas são sumárias, muitas vezes. Temos a impressão que, às vezes, o psiquiatra, como que, não sei se estaria arriscando uma palavra um pouco forte, mas ele quase que chuta um pouco a realidade. Não exatamente por culpa dele, mas pela própria praxis profissional que acaba exigindo, da situação. Acaba exigindo que as coisas acabem funcionando assim. Pode acertar, como pode errar. Né? Essa é uma questão prática, uma problemática prática. Outra problemática é o seguinte: será que a psiquiatria realmente tem competência como ciência? Era isso que eu ia até, que você coloca no momento que ela, às vezes ela está muito mais, apesar de ser da medicina, muito mais um namoro com a ciência humana do que outra coisa. Aí e aí a questão da verdade, de um parecer definitivo é mais difícil, né? Quando você vai entrar nesse problema, será que a psiquiatria tem realmente competência para falar sobre a liberdade, que eu entendo que é um conceito muito mais filosófico do que médico, né? Se você quer fazer uma crítica em relação a isso, você vai ter que buscar um pouco da história da psiquiatria. Como é que ela chega a esse momento de ter que falar sobre isto? Se nós formos fazer uma investigação aprofundada da história da psiquiatria, vamos perceber que ela tem uma relação com uma necessidade das pessoas fazerem juízos morais sobre as pessoas, né? A moral tem uma função importante na sociedade. Qual é? Garantir certas expectativas. A sociedade humana só funciona na medida que nós conseguimos garantir algumas expectativas em relação ao que as outras pessoas vão fazer. Então, a sociedade ela é permeada de várias regras, várias normas jurídicas, inclusive morais. Talvez as normas morais sejam aquelas mais eficientes no sentido de garantir expectativas. Assim como o direito tem a sua função de garantir expectativas, criando a norma jurídica e prescrevendo como as pessoas têm que se comportar, as normas morais também têm essa função. E a psiquiatria, historicamente, ela acaba tendo suas regras também, né? Ela terminou funcionando muito para garantir essas expectativas também, né? Quer dizer, o louco é o dito louco é o sujeito que mais frustra expectativa. Você não sabe como é que ele vai agir, né? E nessa necessidade de que nós tenhamos modos de garantir a ação do outro, funcionou também a psiquiatria, trabalhou também a psiquiatria. Quando o jurista vem dizer, olha, eu não sei como é que eu vou julgar esse sujeito, chama o psiquiatra, ele até muitas vezes na ânsia de querer se estabelecer como um autêntico cientista, né, assumir um lugar que haveria de assumir dentro do contexto da própria medicina, e a psiquiatria, eu noto que ela, na sua história, sempre teve essa preocupação, né? De garantir-se como algo cria médico, uma ansiedade, né? De dar uma de conquistar aquele status dentro da ciência. Isso no século XVIII, século XIX fica muito forte, né? Joey, nosso tempinho do primeiro bloco já foi, vamos continuar esse tema no segundo. Você está assistindo ao Quarta Capa, a gente já volta.
Quarta Capa de hoje eu converso com Joey Tennyson Velo sobre o livro Teoria Crítica do Juízo de Imputabilidade Criminal a partir da história do encontro entre o saber jurídico e o saber psiquiátrico. Então, Joey, estava entrando ali um pouco na história do saber psiquiátrico, né? E eu acho que a gente tem que conversar sobre isso mesmo, que você vai falar muito nos aspectos ideológicos, né, axiológicos, até num aspecto criativo dos pareceres psiquiátricos, né? O que eu constato é que a argumentação que nós encontramos em muitos laudos psiquiátricos que são convocados para apurar aquilo que nós chamamos de imputabilidade do sujeito acusado criminalmente, né? Sim. A imputabilidade, ela é considerada classicamente como um aspecto necessário para que um sujeito seja considerado culpado criminalmente. E ela diz respeito à capacidade do sujeito de não ter querido fazer aquela conduta definida como crime, né? Então, a constatação desta capacidade de não ter querido, da incapacidade ou capacidade de não ter querido fazer o que fez, fica a cargo do especialista médico-psiquiatra. Muito bem. Ora, esta constatação é que é objeto da crítica, porque eu acho que o psiquiatra ele tem total competência para fazer um diagnóstico, né, fazer uma prescrição para um determinado tratamento, mas falar exatamente sobre a liberdade é um aspecto que é muito mais produto de um juízo de valor do que de um juízo de constatação. A não ser naqueles casos extremamente evidentes, onde há até uma certa, digamos assim, um problema anatômico ou resultado de uma lesão no cérebro, coisas mais assim, coisas visíveis, diagnosticáveis até por um exame, de imagem, algo visível, digamos. Visível. Uma doença mental você não vê. Em que a medicina estaria muito mais no campo do biológico, do fisiológico, do que... E a liberdade não é um tema que envolve isso. Então, a crítica é exatamente nesse ponto. A ideia que eu tenho é que essa competência tem que ser revista. Essa divisão de competências entre o jurista e o psiquiatra, no que concerne a avaliação da imputabilidade, teria que ser revista. O jurista fica com a incumbência de julgar a liberdade. Uhum. E aí ele vai fazer isso a partir de um juízo de exigibilidade de conduta diversa, avaliando quem é o sujeito, a sua situação normativa, a sua situação social, né? A lei de posse de dados sobre esse indivíduo. Sobre esse indivíduo. Tá. Seria um olhar sobre a personalidade dele. Com o subsídio da psiquiatria, que vai dizer, limitar-se a dizer o seguinte: olha, esse sujeito, na nossa interpretação, preenche os requisitos de uma patologia X. E esta patologia tendencialmente produz essas e essas formas de comportamento. Mas não dá para você dizer categoricamente que esse sujeito, por conta dessas características da patologia, perdeu a liberdade naquela ocasião, né? Esta exigência de que o psiquiatra decida isso, eu vejo até como uma certa maldade em relação ao psiquiatra. Né? E não é só eu que tiro essa conclusão, é uma crítica que nós encontramos em vários autores. Vários autores. Na Europa, por exemplo, em 1990, houve um colóquio, se não me engano, em Roma, com vários psiquiatras e psicólogos forenses da Europa, ocupados exatamente com essa problemática. E a conclusão deles é que a psiquiatria definitivamente não tem condições de falar sobre a liberdade. Haveria de ficar limitado o seu discurso à questão do diagnóstico e os sintomas daquela patologia. Mas pelo que você está me dizendo, às vezes os pareceres, então, eles criam um discurso, como você vai abordar no texto, eles vão um pouco além até do diagnóstico, eles já fazem juízo de...
E aí o jurista pode se opor? Por quê? Porque tem uma questão que o jurista sempre coloca para o psiquiatra, exatamente é isso. Quer dizer, o sujeito que está lá sendo avaliado teve capacidade de entendimento, ele teve capacidade de autodeterminação de acordo com o que ele sabia. Essa pergunta ela vem objetivada. Certo. E o psiquiatra, então, acaba sendo induzido a respondê-la, né? Normalmente ele faz isso. O psiquiatra mais sensato talvez dissesse, olha, eu não tenho como avaliar isso. Mas essa negativa, digamos, da parte do psiquiatra não faz parte da praxis, né? Daí talvez até da praxis médica como um todo, né? Eu não sei, do psiquiatra forense tem sido assim. Tem sido assim. Talvez um psiquiatra que atue só na clínica, né, tenha uma outra interpretação, né? Ou talvez o próprio psiquiatra que atua para fazer esses laudos tenha outra visão, mas o formalismo do seu dia a dia exige outra coisa dele, né? Esse é um ponto. Agora, tem um outro aspecto assim, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: os próprios juristas, eles normalmente entendem que a declaração de não liberdade do réu é uma tese de defesa muito importante, né? Porque se ele for declarado que não teve liberdade, se for entendido pelo parecer psiquiátrico que ele não teve imputabilidade, então ele não vai sofrer uma pena, né? Ele ficaria destinado a aquilo que nós chamamos de medida de segurança, que é uma espécie de tratamento psiquiátrico compulsório, num estabelecimento que normalmente tem sido estabelecimento semelhante a um presídio, né? É um hospital psiquiátrico, penitenciário. E que a saída do réu a essa medida de segurança seria algo mais interessante do que uma pena, né? Um presídio comum. Sim. É também uma ideia equivocada isso, porque os hospitais psiquiátricos penitenciários, que são os lugares dedicados a medidas de segurança, eles têm os mesmos problemas estruturais e de funcionalidade que marcam as prisões no Brasil, né? Aí de maneira mais contundente no Brasil? Ou... No Brasil. No Brasil. O sistema penitenciário brasileiro, seja as prisões ou esses hospitais, se caracterizam por uma tipicidade, um problema de estrutura, crônico, de funcionalidade, né? Crônico. As casas dos menores também, né? Também. E com o problema da medida de segurança, que ela não tem como tratamento a princípio não tem uma data para terminar, né? Ela terminaria quando o sujeito fosse declarado curado, digamos assim. É algo que, em termos de doença psiquiátrica, é algo quase que impossível. Se cura doença psiquiátrica? Basicamente não, né? Você trata a doença psiquiátrica, mas não cura. E outro problema, se o sujeito vai para um ambiente, um estabelecimento com as características que nós temos no Brasil, a tendência é ele ficar cada vez mais adaptado a este ambiente. Mas ele, como que deixaria, na entrada, quando ele entra no hospital, deixaria uma personalidade potencialmente sociável, fica lá fora e ele vai assumir uma personalidade que é a do interno, né, do internado. E toda a funcionalidade do hospital psiquiátrico, como de uma prisão também, é uma funcionalidade que funciona, é uma funcionalidade que cria situações para que o sujeito se adeque a essa situação. Quer dizer, ele tem que ter um certo comportamento, e o comportamento das pessoas que lá trabalham são comportamentos que contribuem para que aquele sujeito fique adaptado ao ambiente, fique pacífico naquele ambiente, como que adquira ou desenvolva uma personalidade para aquele ambiente. Teria a ver com aquela classificação que se apresenta no livro da personalidade 1 e 2? De certa forma, ele se acomodaria à personalidade 2? De certa forma, sim, porque a personalidade potencialmente sociável, que talvez estivesse um pouco dificultada por conta da patologia, mas que tinha um potencial de se recuperar, essa personalidade fica afastada, porque o que se trata lá é de uma personalidade de doente.
Acaba havendo uma aceitação da doença. Acaba uma aceitação da doença por uma necessidade natural, que é o sujeito se adaptar no ambiente. Se o ambiente não é um ambiente que trabalha, que funciona para que ele saia daquele local, mas para que ele fique adaptado ao local, aquela personalidade potencialmente sociável fica esquecida, ela fica atrofiada e você só tem uma personalidade de um internado. Né? Eu vi isso com uma maneira muito clara num cliente que eu tive, que foi declarado inimputável, porque teria assassinado a própria mãe, era um usuário de drogas, que havia até uma certa dúvida se foi um acidente ou foi algo decorrente da sua dependência química. Isso ficou um pouco não muito certo, no meu entender. Mas eu, quando comecei a me relacionar com essa pessoa, de cuidar do caso dele, ele já estava destinado à medida de segurança. E eu fui visitá-lo lá depois de um mês que ele foi internado. Ele estava muito agitado e preocupado com a sua situação. Eu vou ficar aqui quanto tempo? Como é que... o que vai acontecer aqui dentro? Eu falei, olha, você está aqui um mês, vamos tentar esperar um pouco para ver como as coisas vão evoluir, mas a tendência é daqui a um tempo você ser submetido a uma nova avaliação. Pode ser que você saia. Né? Ele estava muito agitado, fiquei muito preocupado com isso, a família também estava. Depois de uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, eu voltei lá falar com ele novamente, tinha contatos com a família, mas voltei a conversar com ele. E quando eu voltei, eu já voltei com conhecimento de que iria, dali a pouco tempo, ser submetido a uma nova avaliação. Né? No máximo 6 meses ele seria submetido a uma nova avaliação. Eu já estava lá acho que uns 4 meses. Mas eu encontrei ele de uma forma diferente. Né? Eu perguntei para ele, como é que você está agora aí, desde a última vez que eu vi você? Assim, olha, falei a ele, olha, você daqui a um tempinho, no máximo 30 dias, vai ser submetido a uma nova avaliação e pode ser que você saia da medida de segurança. E ele disse assim, mas doutor, agora que eu vou sair, eu já estou me adaptando aqui, eu fiz amigos aqui, estou trabalhando ali naquele setor, sabe que eu já estou me sentindo bem melhor. Eu falei, o que significa melhor para você? Não, eu estou me dando bem com o pessoal aqui, estou bem, mas não sei se eu quero sair. Eu falei, olha, no meu entender, esse tratamento que você está tendo aqui não está bom. O correto seria ele devia ter o desejo de sair, né? De viver. A vida é para lá fora, não é para aqui dentro. Você está mal. Por causa de um amigo ou outro. Você está mal aqui dentro. Não. Você não pode ficar aqui. O que fazem com você aqui? Normalmente, o que se faz num ambiente desse é uma medicação muito bem controlada, uma vigilância muito bem feita. Que apazigua o sujeito ali. Apazigua, adapta. Sob o efeito de alguma droga. Indispensável seria que houvesse uma oportunidade de escuta da pessoa, para que ela conseguisse, quem sabe, reelaborar algumas coisas, né? Em primeiro plano, já ter capacidade para fazer significado daquilo que estava acontecendo na vida dela e compreender que ela tem que tentar viver lá fora. É isso, uma dúvida que eu fiquei aí, estaria mais no plano da psicologia ou da psicanálise, né? Exatamente, teria que ter um acompanhamento psicológico. Teria que ter esse espaço também. Sim, né? A psiquiatria... Porque o diálogo sobre tudo... A meu entender, a psiquiatria que prescreve medicamentos sem oportunidade para a fala, e quem é especialista em fala, quem é especialista em conversa é o psicólogo. Claro. Né? A não ser que o psiquiatra tenha essa preparação também. Também tem essa formação. Mas se você não dá oportunidade para o sujeito falar, o ser humano tem tantas potencialidades, ele é infinitamente tão complexo, tem tantas necessidades existenciais, que ele precisa da fala. Acho que a fala surgiu por conta disso mesmo, né? Sim, claro. Porque é tanta coisa que ele fala. E se ele não fala, ele fica acanhado, ele fica atrofiado no ambiente e você mata um sujeito sociável e transforma num sujeito que é um internado. Não é à toa que nós temos complexo. Uma quantidade razoável de pessoas que há anos e anos estão internadas em hospitais psiquiátricos. Né? Joey, infelizmente nosso tempo já acabou, passa muito rápido, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Tá? E esperamos aí ter espaço para uma outra oportunidade de diálogo, né?
O livro Teoria Crítica do Juízo de Imputabilidade Criminal, a partir da história do encontro entre o saber jurídico e o saber psiquiátrico, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no saguão do edifício Dom Pedro I, no pátio da reitoria. Se você estiver fora de Curitiba ou preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra editora virtual em que você encontre o livro. Quarta Capa de hoje fica por aqui. Até o próximo livro.